Rojó, quero também abordar contigo outros temas relacionados com o futebol profissional. Também gostava de saber a tua opinião nesse contexto. Apetece-me fazer-te esta pergunta. Tirando aqui o Clube da Terra, tu não tens simpatia por um clube profissional? Por um clube do primeiro escalão do futebol português? Pelo qual simpatizes mais? Neste momento sempre tive pelo Porto. Sempre fui um simpatizante do Porto, um adepto do Porto. Primeiro lixo, obviamente, a seguir o Porto. Mas gosto do perfil de Guimarães, do bairrismo que a comunidade incute, e gosto do projeto que está a ser inserido no Braga. Felizmente tem lá um amigo que estou comigo, que faz parte dos quadros, e Quem é? O projeto que está lá é o Marco, que faz parte do departamento de formação. Sim. Que estou comigo e estão com um projeto muito forte. Aquilo que queria implementar aqui, ou dentro dessa base, reestruturaram primeiras infraestruturas, deram condições de trabalho, investiram agora numa espécie de cidade pequena para eles se desenvolverem, e eu acredito Uma cidade desportiva, sim. Cidade desportiva. Eu acredito que daqui a 5, 10 anos o Braga vai estar muito bom. Vai ser o quarto grande definitivamente, ou não é? Calhar, vai-se colar aos 3 grandes. Ou se calhar até vai chegar a um patamar acima, porque não vejo essa qualificação, a não ser o Benfica, tanto do Porto como do Sporting, não estão enquadrados. E normalmente aquilo que nós, e daquilo que eu estudei e que sei minimamente, a reestruturação de tudo, desde a base de formação até a infraestruturas, tem que ser feita, porque normalmente hoje em dia o perfil do jogador é muito direcionado para a mecânica do movimento, daquilo que ele pode potenciar em termos físicos e técnicos, e o Braga neste momento reúne condições que se calhar o Porto e o Sporting não. Mas o Sporting é um clube que nos habituou ao longo da história a lançar grandes craques da formação sportinguista. Também tem um departamento de scouting para isso, não é? Em termos de infraestruturas, achas que é menos bom? Acho que sim. E acho que normalmente aquilo que está a saber agora desenvolver, nós vimos agora o Marítimo construir um estádio novo, e são pequenos pormenores que depois influenciam a chegada dos jogadores, porque o jogador tem mais interesse em ter condições para trabalhar do que, não é, se for para um clube que não tenha as mínimas condições, como alguns clubes. Mas agora o que tu vês mais, o que nós vemos mais, nem é a aposta na formação, é a aposta em empresários ou empresas com muito dinheiro que chegam aos clubes, injetam milhares, os clubes apostam de um ano para o outro em jogadores de gabarito, com contratos muito vantajosos, e as equipas aparecem, como aconteceu este ano com o Famalicão. Foi um projeto semelhante, que teve sucesso. E às vezes não teve o sucesso esperado, porque acabou por, na última jornada, nos últimos minutos, sair da Liga Europa, em detrimento do Rio Ave. Mas o que vemos é isso. É empresas ou empresários ou dinheiro que muitas vezes se desconhece a proveniência, os clubes crescem de um dia para o outro e muitos deles acabam por também desaparecer no mesmo espaço de tempo. Mas não é só nesse âmbito profissional, seja, aquilo que eu te posso dizer e transmitir, passei por isso, e sei de alguns clubes semi-profissionais distritais como o Lixa, que também estão a passar por isso. Eu passei por isso o ano passado aqui no clube. Identifiquei-me com alguns desses jovens que vêm para cá de certa forma enganados ou manipulados. Normalmente são os pais desses meninos ou são empresários locais do país deles que os encaminham para intermediários aqui em Portugal, e que infelizmente gera muito dinheiro à volta disso. E aquilo que eu assisti o ano passado, em que tivemos aqui cerca de 23 jogadores estrangeiros a viver em 2 casas, isso para mim deu uma perspectiva de futebol que eu desconhecia. Tens 23 jogadores estrangeiros, nesse caso específico da Colômbia, do Brasil e da Argentina, a chegar aqui sem condições nenhuma, só com uma mala, com alguma roupa, lutar pelo sonho deles, que é ser jogador de futebol, chegar aqui enganados, e tu olhas para esses miúdos e vês que não há futuro para eles, e que foram enganados da forma como foram, e clubes como o Lixa, neste caso, e como eu, porque na altura estava... Que abriram as portas. Estava como treinador, também sou culpado, não é? Porque também tive que se ter isso, mas depois mais à frente foi um dos motivos que também me deixou a pensar, e que me levou também a sair, era estar em desacordo com algumas dessas estratégias usadas, vamos chamar de estratégias, não é? Que certas pessoas usam para benefício próprio, e que prejudicam a vida pessoal de alguém, que põe em causa muitas vezes
própria vida da pessoa. Uma pessoa que vem para Portugal sem dinheiro nenhum, sem condições de habitabilidade menos boas, sim? Muito menos boas. E aquilo que eu assisti, posso dizer que se vivemos num país de primeiro mundo, assistimos a coisas de terceiro mundo. Aqui na lixa, e sei de alguns casos também, que são públicos, como aconteceu em clubes da divisão do lixa e da divisão acima, de jogadores que sem condições nenhumas, viverem em anexos de estádios, sem água potável, sem água quente para tomar banho, só com uma refeição por dia. E eu acho que nós também temos de ter essa luta. E para ter essa luta temos que expressar aquilo que está a passar, porque muitas vezes é abafado e camuflado. Mas isso não teve repercussões para ninguém. Daquilo que eu sei, não. Os jovens jogadores vêm à procura do sonho, permitem-se viver em condições menos boas, na perspectiva de que amanhã o sonho deles se vai concretizar, é isso. E depois há pessoas que sabem que essa é a linha de pensamento desses jovens jogadores e então aproveitam-se desse facto. Que é errado. Eu assisti e que é feito desses jovens agora, sabes? Eu sei de alguns que continuam aqui a residir na lixa e que felizmente tiveram algumas pessoas para ajudar. Eu posso dizer que fui uma delas. Ajudei-os dentro das minhas possibilidades e dentro daquilo que podia fazer. Mas sei de casos que tu dizes-me assim, será que é verdade, não é? Sem passaporte, sem identificação legal para estar no nosso país, e que ele próprio chega a um ponto de dizer, isto não estamos a agir de forma correta, não é? Porque estás a pôr em causa a vida ou o futuro de alguém só porque ele tem alguma qualidade acima da média, que normalmente esses jogadores quando vêm têm alguma qualidade acima da média para este patamar. O patamar profissional se calhar não tem, se for o patamar no lixa joga tem. E para mim custou-me ver porque ainda alguns continuam aqui na lixa, há outros que dispersaram-se por outros clubes, que também já se deram por outros clubes, e que tudo continua e ninguém fala, ninguém Sim, nada. Foram alguns desses casos, foram casos de polícia, Claro. Foram investigados e a comunicação social deu-nos conhecimento de alguns desses casos e refletiu-se norte a sul deste país. Se calhar com mais ênfase neste último campeonato que começou. Refletiu-se muito, não foi, nessa época? Muito, porque se calhar estávamos dependentes da entrada de alguns dos estrangeiros para completar o nosso plantel e foi-nos prometido os estrangeiros com passaporte para entrar na Europa, com visto legal pelo menos a 1 ano ou 6 meses para jogar em Portugal, e nem vistos, nem passaporte. Eu conheço um clube, do qual não vou divulgar o nome, que jogava domingo e sexta-feira o CEF deslocou-se às instalações do clube e ficou sem jogadores para formar um 11 porque os jogadores tiveram que acompanhar o CEF para as instalações dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. E nós sabemos... E não chegaram a tempo do jogo. Na Associação do Porto, que privilegia a entrada de 6 estrangeiros na convocatória. 6 estrangeiros. Sei que também têm feito algum trabalho em relação a isso. Têm procurado limitar a inscrição do jogador estrangeiro com base em documentos mais formais, documentos mais legalizados, mas mesmo assim, aquilo que eu percebo é que os clubes continuam a procurar estrangeiros, e apesar mesmo daqui do estado de Covid, muitos clubes estão à espera ainda de jogadores estrangeiros. E, portanto, vamos ver como é que as coisas se vão proceder, porque dentro deste panorama que nós vivemos, um jogador estrangeiro, se no ano passado, antes de acontecer isto, não tinha condições, então agora claro, desconfio que as condições ainda são mais desfavoráveis. Quando abordei este assunto era para falarmos noutro tema. Queríamos falar no futebol profissional e já me disseste que tens uma simpatia pelo Porto, que de certa forma a filosofia que tu queres incutir aqui no Lixa também encaixa um pouco na filosofia do Futebol Clube do Porto, um clube mais bairrista, exatamente, e o Vitória Sport Clube também tem os mesmos princípios e por isso é que tu te identificas mais com esses clubes. Mas como é que vês o estado atual do nosso futebol profissional? Gostei de ver a entrada do Jorge Jesus, porque acredito que os melhores têm que estar cá. Tem que estar cá. É porque nós não podemos... Nós estamos num patamar muito bom em termos de treinadores. Tive a possibilidade de conhecer diretamente o trabalho de alguns treinadores em Portugal e sei que somos os melhores. Somos os melhores porque lá está. Temos esta capacidade de nos adaptar aos contextos. As nossas vivências culturais também ajudam e muito a nossa filosofia e a nossa forma de ser como treinador.
treinador português, felizmente, e nós vemos os clubes em Portugal, só temos o caso de um espanhol, que estava no Nacho, que estava E no mantém-se Tondela, um espanhol no e Tondela, mantém-se também lá, e de resto, que é o Paco, agora é o Paco Aisterano. Também é uma pessoa com muito conhecimento, também vem para nos ajudar, certamente, a evoluir. Claro, os nossos treinadores Tojó também vão lá para fora Exatamente, ocupar o espaço de exatamente. treinadores de outros países, não é? Correto, e é correto, e a globalização é de acordo com Faz isso. parte. Mas é bom nós vermos que em Portugal a maior parte dos clubes Aposta em treinadores portugueses. Costumam ser alguns treinadores jovens, não é? Com uma linha de pensamento diferente, não criticando os treinadores mais velhos. Sim, também tem a sua valia, como é lógico. E elevadas. Muita, mas também abrimos a porta um bocadinho a novas mentalidades, para nos ajustarmos à linha do tempo, porque sabemos que a Alemanha, a Inglaterra, a Itália e a França estão a apostar muito no desenvolvimento de treinadores, e se nós não continuarmos esta linha de pensamento... Mas acho que nós até fomos pioneiros. Fomos com pioneiros Mourinho, nisso. Com a entrada de Mourinho, do professor Vitor Frade. Mourinho foi um impulsionador do treinador português cá dentro e lá fora. Mas com a influência de pessoas, de ser das pessoas que muita gente dá valor, no caso do professor Vitor Frade, que trabalhou na base da purização tática, que hoje é usada pelo mundo fora e que se calhar merecia muito mais reconhecimento e valor por aquilo que também deu, e ensinou e transmitiu a linha de pensamento do Mourinho e do treinador, do seu treinador adjunto, que esteve com ele durante muitos anos, o Mourinho. Deu-lhe essa capacidade de entender o futebol de forma diferente, e foi essa diferença que o fez ter sucesso. Mas se calhar esse reconhecimento não parte da comunicação social, nem da opinião pública, mas no futebol possivelmente há quem o reconheça e quem lhe atribua esse mérito, não é? Sem dúvida, e eu sou uma dessas pessoas porque, como gosto muito de leitura também e ler documentos específicos sobre isso, sei que é uma das pessoas com muita importância e que mesmo hoje no futebol mundial há muita gente estrangeira, muitos estudantes de treinadores estrangeiros que trabalham na base do trabalho que ele desenvolveu. Estou a ver que és um estudioso, que vais muito além daquilo que se vê, vais além disso e é isso que nos diferencia, é isso que nos torna especiais. Tojó, falamos e bem nos treinadores portugueses, que na sua larga maioria são, os nomes mais conhecidos são homens de grande qualidade, treinadores de qualidade elevada, mas também existe outro tipo de treinador, o que tendo uma qualidade menor, também tem oportunidades e oportunidades e oportunidades. Elas surgem, não acontecem pelos resultados que eles conseguem, possivelmente também não acontecem pelas metodologias de treino, porque às vezes o resultado pode não aparecer e a qualidade do treinador existir, mas nós que vemos futebol e não temos dúvida nenhuma que há muitos treinadores que não têm qualidade e têm um projeto, corre menos bem, tem outro projeto do mesmo calibre e só precisa até dar um salto para um projeto superior sem qualidade, porque lhe proporcionam essas oportunidades. Porque há outros agentes que se inseriram no futebol que lhe conseguem proporcionar isso a quem tem uma qualidade menor, e quem fala de treinadores também fala de jogadores. Tens conhecimento dessa realidade? Também tens contacto com ela ou tiveste? Tenho contacto com ela e sei de ser as pessoas ou intermediários que normalmente ajudam essas pessoas a chegar lá. Normalmente quem tem treinadores associados, como a gente, também tem jogadores, e é com base nesta ligação, quando eu meto lá um treinador, sei que ele vai meter os jogadores porque somos da mesma empresa. Conheço alguns treinadores que estão ligados a empresas que têm alguns jogadores para colocar, e o que essas empresas fazem é direcionam os seus clubes, chegam lá e dizem: olha, tem este treinador, metem aqui este treinador e ele tem que meter estes jogadores. Então é muito base nesta ligação, nesta inter-relação entre treinador, jogador e agente, que muitos clubes infelizmente têm seguido esta linha. Isso acontece em todos os patamares do futebol? Todos. Sentiste essa pressão de ter que jogar fulano e não jogar cicrano? Não quero que aprofundes muito essa questão. De forma direta não, mas de forma indireta se calhar pressentia com alguns palpites da bancada, quando tens alguns membros da direção a direcionar alguns palpites, a criticar o jogador estar a jogar ou não, mas faz parte do problema. Nós como treinadores temos de saber lidar com isso. Nunca ninguém me exigiu colocar ninguém em campo, nem eu cometi isso, porque sendo líder, sendo treinador, eu assumo a responsabilidade de ganhar, perder ou empatar. Mas há treinadores que
que aceitam essas dicas, Alguns aceitam. até sobre pena de perderem o cargo, não é? Há muitos que se calhar são pressionados a isso e acredito que E seja. subjugam-se a esses fatores. Muito, mas isso também já vai de encontro à personalidade De cada um. ou da dependência financeira que tenha, não é? Também não sabemos, Muito bem. de alguns casos, não é? É razoável pensar dessa Claro, forma. porque eu sei de alguns casos de pessoas que têm famílias para sustentar, não é? E se calhar dependem daquele caso. Jó, mas se um treinador que de uma capacidade menor é inserido num projeto, por favor, também depois sente a obrigação de retribuir o favor, gesto, não é? exatamente. O gesto. Involuntariamente. É uma Forma- tendência humana. Se forma calhar forma tende a acatar, não é? Entendo, mas se calhar não estará no cargo certo, não é? Normalmente no futebol sabemos que quem é criticado é sempre o treinador. Pois. Pode ser o presidente a fazer a equipa toda, não é? Mas quem vai ser avisado vai ser sempre o treinador, porque é ele que coloca. Se alguém o tiver jogador. que ir, cai o treinador. É sempre. No futebol transforma-se. Eu já vejo o futebol há 30 anos. O futebol transforma-se completamente, mas há coisas que nunca mudam. Isso, E essa é uma delas. sem dúvida. Essa O é uma treinador delas. será sempre culpado. E de certa forma tem razão, porque nós é que estamos aqui à semana e ao domingo é que tomamos decisões. Portanto, tomamos decisões, eu nunca irei dizer que perdi porque fui roubado, ou porque o árbitro esteve mal. Às vezes ou também porque não acontece. Um acontece. árbitro ter uma mas exibição, uma arbitragem menos feliz e influenciar o resultado. Acontece. já vi equipas com 9 a ganhar a 11. Não é? Mas acontece, não acontece, Jó? Acontece, já aconteceu comigo. Já mas que tocaste nesse tema, trabalhavas a equipa num contexto de 10 contra 11, 9 contra 11? Algumas vezes. Não muitas, sou sincero, não muitas, porque tentava rentabilizar ao máximo os 4 treinos que tinha por semana. Pois, tens essa dificuldade no futebol E de distrital. acordo com pensar também que tem que acabar o treino cedo, porque tenho jogadores que às 8 da manhã, às 7 da manhã, no dia seguinte tenho que trabalhar, não é? Também nós, como treinadores distritais, a este nível, também temos que pensar um bocadinho neles e limitar o nosso trabalho de forma mais curta, mais eficaz, mais direcionado para aquilo que queremos. E muitas vezes, nesse caso específico, 10 contra 11, fiz algumas vezes, não muitas, normalmente 11 contra 10, ou em alguma ação específica em que estou a treinar sexta-feira, uma ação tática de uma equipe que quer que jogue domingo contra a outra, que acho que vai interpretar da mesma forma que o adversário, e muitas vezes pode acontecer esse caso, 11 contra 10, ou 10 contra 10, né? Ou num caso em que estamos em inferioridade, mas nunca explorei muito isso, mas isso é algo que também tenho que trabalhar. Tu no banco de suplentes adotavas essa postura serena? Não, muito pelo contrário. Era? Muito mais irracional por vezes. Mais infusivo, Agressivo, mais enérgico. Mais agressivo também vai de acordo à minha personalidade. Eu estou a transmitir aquilo de serenidade, também sou uma pessoa, neste caso não preciso estar num alto patamar emotivo, não é? Também tenho que estar mais descontraído, mas dentro do campo acredito, porque também sempre fui assim como jogador, era muito agressivo, não de forma violenta, mas em termos de paixão e daquilo que vivo do jogo. Não conseguia Compreendo essa definição de agressividade. As pessoas classificam. E ali na zona técnica manifestavas-te muito e por vezes até tive algumas atitudes menos corretas, mas que faz parte da minha... Qual é o treinador profissional? E desculpa estar sempre a focar isto do treinador profissional, porque é assim, para a mensagem chegar aos nossos seguidores, claro, temos que ter uma referência. Muito. E se fizer referência a um treinador menos conhecido, se calhar nem toda a gente vai conseguir perceber. Claro. Portanto, quero que me digas o nome mais conhecido, mais badalado do mundo do futebol, com o qual te identifiques a tua postura na zona técnica. Se calhar, eu dizia-te uma pessoa, mas se calhar poucas pessoas conheciam. Brian Clough, que foi um treinador de Nottingham Forest, que também tinha assim uma personalidade um bocado excêntrica. Sim, mas já foi há tempo, 30 anos. Hoje em dia, se calhar o Klopp ou o Simeone, se calhar enquadram-se mais com aquilo, não em conhecimentos, tomarei a chegar lá, sim, não estamos a falar mas disso. Em termos de perfil e de impacto visual, se calhar, porque também sou uma pessoa alta. Tu gostas do Simeone, por exemplo? Muito. E já estudei muito, não em termos de jogo, em termos de personalidade, do treinador. Sim, mas o jogo é um jogo diferente, mas também tem a sua ciência. Muito. Tem a sua ciência. Há pessoas que não são apologistas dessa ideologia, mas faz parte do futebol. Mas se calhar, futebol também faz parte. E se calhar se olhar para ele e identificar só o processo defensivo dele e retirar dele, isso para mim vai ser bom, não é? Fantástico. E o Oscar Ortega, que é uma pessoa que trabalha com ele, guarda físico, se calhar também é uma pessoa que ajuda muito, e é por isso que olhas para a equipa do Atlético de Madrid e vês um perfil físico muito grande, até porque ele é uruguaio e no Uruguai joga-se 40 e 50 jogos por época.
Então o trabalho que eles fazem na semana também é muito de acordo com o futebol sul-americano. É por isso que tu vês aquele estilo muito aguerrido, muito lutador, que eu gostava de ver um pouco mais em termos ofensivos, mas pronto, mas que a ideia dele, respeito, e temos setores diferentes, não é? Senão o futebol não era aquilo Aqui no decorrer da conversa e lendo um bocadinho aquilo que tu me dizes e aquilo que eu observo, para além do que tu dizes, aquilo que eu observo para além do que tu dizes, pensei que me ias... Sim, o Simeone acho que encaixa um bocadinho no teu perfil. E o Klopp. Mas fizeste-me vir à memória outro treinador. Possivelmente até podes não simpatizar muito com ele. Jorge Jesus? Não, o Conceição. Não também, se calhar. O Conceição. Se calhar. Eu também era as pessoas que ia referir. Também entendo a vivência que ele teve, a perda da família quando era jovem e ter de lutar e sustentar a família desde pequeno. Jogou aqui perto, aqui no Falgueiras. Eu lembro-me dele jogar na Falgueiras, orientado pelo Jorge Jesus. Costumo dedicar-me algumas vezes a comer à minha terra, aqui é um restaurante aqui da zona, e também tenho um perfil muito, é quase idêntico. Eu olho para o Conceição e fora das quatro linhas é uma pessoa que se expressa com emotividade, com passividade, é um homem que evidencia no discurso que é um homem culto, bem formado. Dentro das quatro linhas é um homem diferente, não é? Tem comportamentos menos bons, mas é um homem mais agressivo, mais espontâneo. E por isso é que eu fiz esta relação de personalidade entre ti e outra razão, porque mas muitas vezes isso advém da nossa personalidade, porque queremos sempre ganhar ou queremos sempre mais, e quando há essa necessidade de ganhar a todo custo, o nosso lado irracional começa a subir ao de cima. Pois. E muitas vezes isso acontece comigo, também sou jovem, estou a aprender, não é? Também a idade vai-nos amadurecendo e vamos controlando mais os ímpetos. E eu aos pouquinhos também tenho melhorado, não muito, mas aos pouquinhos também. Já é bom, conheces isso e tentas melhorar. Em vez de ser tão agressivo no discurso e nas instruções, se calhar agora sou um bocado mais contido, em vez de dizer 10 palavras, digo só 5. Sei também que os jogadores lá dentro também, não é? Não podem estar constantemente a ouvir feedback do treinador e faz isto. Se calhar às vezes nem ouvem, não é? Às vezes nem ouvem, às vezes nem passo cartão. Mas está bem. E querem que a bola rola e o jogo continua. Vi também que, pelas vezes que já frisaste o nome dele, também aprecias muito o Jorge Jesus como treinador. O que é que retens dele? O que é que vais buscar? Futebol ofensivo? De certa parte também, e a dinâmica, muito da dinâmica dele, que ele joga em 4-4-2, sobretudo dos dois elementos do meio campo, jogar com base nessa estrutura tática. E com o estilo ofensivo que ele tem, privilegiar só dois homens para dar equilíbrio à equipa não é fácil, é preciso muita dinâmica, sobretudo na transição defensiva. Uma equipa como a dele está sempre constantemente a atacar, tem que reagir muito rápido à perda, então o trabalho dele deve ser fora de série. Tu sentas-te numa bancada de um estádio de futebol ou sentas-te em frente à televisão e vês mais do que o comum dos mortais vê. Chego sempre no aquecimento, sempre. Eu já assisti a muitos jogos de Benfica, na altura dos Jogos Jesus, e do Porto igual. A primeira coisa que faço é assistir ao aquecimento, porque vejo logo pelo perfil do aquecimento a forma deles trabalhar, a metodologia deles, tanto em termos físicos e de preparação pré-jogo que eles fazem. Depois também gosto muito, e isso as redes sociais têm sido uma coisa muito boa para mim, consigo perceber o perfil dos treinos que eles usam, qual é o enquadramento que eles usam para determinado dia, quando sai do jogo, no dia do jogo, no dia pós-jogo. Pós-jogo também? Também, na forma da recuperação física, que para mim é muito importante, que tenho estudado há muitos anos para cá, 5 ou 6 anos, tenho tentado implementar isto aqui na zona de nível distrital, e acho que consegui influenciar muita gente em relação a isso. E de Jorge Jesus, aquilo que sei, tenho um amigo meu que trabalhou com ele no Braga, que é uma pessoa muito metódica. Além daquele lado exuberante, as pessoas dizem que ele não tem uma boa formação académica, porque o discurso dele não é muito coerente, não é? Mas é uma pessoa muito inteligente. Na área específica que ele trabalha, que é o futebol, eu concordo. É muito, muito, muito inteligente. E essas pessoas que não sabem lidar com isso, se calhar também por causa de certa inveja, raiva, porque ele é uma pessoa que trabalha muito, ganha muito também, mas aquilo que ele faz, há pouca gente a fazer e ele tem todo o mérito, que subiu na vida passo a passo,
passou por Com muitos fracassos. com muitos fracassos. Aqui em Felgueiras, Lembro aqui em teve Felgueiras, um dos fracassos da carreira muitos dele. fracassos, e na altura, quando ele estava no Belenenses, lembro-me de ver uma entrevista na Report TV em que ele dizia que ia começar a estudar inglês para um dia treinar no estrangeiro, isto aqui há 14, 15 anos, e eu não lembro dessa entrevista que ele deu. Ele disse: vou aprender inglês para ir para o estrangeiro. E o comentador começou a rir. E hoje vemos o patamar que ele chegou, que ele nem precisa falar inglês, porque Ele fala futebolês. ele fala futebolês, exatamente. E isso chega-lhe perfeitamente. Chega-lhe perfeitamente. Não, o que eu queria dizer é que tu estás sentado a ver um jogo de futebol, quer seja em frente à televisão, quer seja no estádio, e observas o que muitos não observam. Vês além do jogo de uma forma assim muito crua, tu vês o jogo de uma forma mais cozinhada, não é? Mais ao pormenor. Mais fragmentada, se calhar. Se calhar estou a ver aqui para atacar, e se calhar também me foco no posicionamento defensivo que eles estão a ter, para depois a reação que vão ter. Mas isso somos nós treinadores, ou quem gosta muito de futebol e que se preocupa em aprender. Normalmente até a minha namorada costuma ir comigo e diz: estás a jogar para ali, estás a jogar para ali. Estou a ver outro tipo de comportamentos que a minha a nível defensivo é uma das lacunas que eu tenho. A minha forma de defender as minhas equipas é uma das lacunas que eu preciso de trabalhar mais. Insisto muito. Mas o Jesus também tinha essa faceta. Tinha, e foi melhorando, e é essa forma dele de defender que eu também gostava e gosto de aprender. Achas que ele chega agora ao Benfica mais completo? Muito mais, e mais motivado, até porque, se reparares, eu não dei nenhum discurso muito excêntrico, muito efusivo. Teve aquela só a primeira. Vai jogar o triplo, também é motivação. Sim, faz parte. E faz. Se ele não dissesse isso, não era ele. Não, isso não, mas temos visto que ele está mais contido mesmo, né? Em termos de entrevistas, está mais focado em mostrar trabalho. Eu acho que ele no Brasil também acabou por. Ele, quando chega ao Benfica, a equipa joga sempre num ritmo muito alto, defende menos bem. Se calhar ele no Brasil não diria aprendeu, mas aperfeiçoou a jogar no futebol com uma posse de bola mais lenta, um ritmo mais baixo. Claro. Acho que traz isso de novo. Eu penso assim. Traz isso, e se calhar poderá dar-se bem ou não, não é? Vamos pensar numa época desportiva com 50 jogos ou 60 jogos para o Benfica. Com um plantel vasto. Muito numeroso e repleto de qualidade, talvez. E é com essa base de tantos jogos que ele se calhar está-se a fortalecer o plantel, mas acredito que venha aí uma revolução tática que ele vai querer implementar. Achas que os laterais por dentro, coisa que ele não fazia. Colocar os laterais por dentro, em posse, na primeira fase de construção, colocar pelo menos uns laterais a oscilar por dentro, para depois o extremo desse lado oposto abrir e criar situações de 1 contra 1, coisa que eu não me lembro de ver a fazer no Benfica, mas que ele retirou do Guardiola, certamente. Vou-te fazer uma pergunta, fugindo um bocado ao tema, fugindo completamente ao tema, vou-te fazer uma pergunta dificílima. Quem é que vai ganhar a Champions? Eu gostava que fosse o Leipzig. Gostava, e acredito que tem essa possibilidade. Pela não pressão que tem, que não é um candidato, e pela abordagem tática do treinador, que eu admiro já há muitos anos, e desde que ele começou no Hoffenheim. Mas o nascimento do Leipzig não vai de encontro àquilo que eu defendo, exatamente. Tu defendes. Há aqui um contrassenso, mas também faz de reparar. O projeto começou em 2009, 2010, começou de forma sustentada, de baixo para cima, faseado. E se calhar hoje reestruturar um clube em 10 anos, um clube por exemplo, como o Setúbal ou com outros clubes da Primeira Liga, em 60 anos nunca conseguiram. Eles começaram do nada, do zero, com um projeto sustentado, com muito capital também. Com muito capital de investimento, isso é verdade, mas foi algo pensado. E isso hoje em dia no futebol há coisas que acontecem, não é de forma pensada. Eu vejo clubes a querer subir de divisão para o Campeonato Nacional e não têm uma infraestrutura de base, não têm uma formação a disputar nacionais, primeira divisão distrital, não têm sustentabilidade, para depois ficar lá. E a mim isso incomoda um bocadinho. E o Leipzig que fez esse trabalho eu não conheço. Fez esse trabalho de base, recrutou muitos jovens jogadores porque não tinha formação. Há um jogador que é o capitão de equipa, que está agora na semifinal da Champions, que veio da nascença do clube. Sim, trabalhou na terceira divisão e agora é o capitão. Portanto, consegues perceber também em termos de infraestruturas e de mão de obra qualificada, que lá treinadores, tem um treinador para as bolas paradas, tem um treinador até para os lançamentos laterais, tem um treinador específico para trabalhar em termos de fortalecimento dos movimentos superiores. Portanto, é um clube que se aperfeiçoou à modernidade. Se calhar isso é que é o futuro do futebol daqui a 10, 15 anos, aquilo que eles estão a fazer hoje.
se calhar será o futuro do futebol que nós vamos assistir. Então agora vamos ter um Lyon Bayern de Munique Claro. e o Leipzig vai defrontar, recorda-me, o PSG. PSG. E tudo pode acontecer. Eu acredito no O Leipzig? até porque merece, por aquilo que o treinador fez, sobretudo o treinador. Mas o Bayern também está muito forte e um treinador Tá bem, que, apesar de não ser um jovem, já era treinador adjunto há muitos anos e agora teve a oportunidade de pôr em prática os seus pensamentos e está, o Bayern de Munique joga um futebol fantástico. Muito. Faz lembrar aquele 2013 e 2014 que venceram também nas Champions, que tinham uma qualidade fora do normal. Mas o meu voto vai para Ao Leipzig. Olha, já voltamos a falar em ti e no teu amor ao clube. Antes disso, onde é que achas que vai jogar o Cristiano Ronaldo na próxima temporada? Eu acho que deve ficar no Juventus, até porque ele dá para demasiada estabilidade familiar. É daquilo que tenho acompanhado nas redes sociais, ele está lá bem, tem uma boa casa, a família também está adaptada ao contexto Claro. de Turim. E ele nesta idade, certamente, apesar de estar num patamar muito alto, e vai continuar, certeza, muito alto, se calhar dá primazia mais um ano, pelo menos, na Juventus, do que estar agora a voltar, a sair, a adaptar-se à família, porque ele dá muita primazia a isso. Não é? Dá. E a saúde da mãe dele também não está muito bem, infelizmente, ele se calhar está... Mas ele também, se tiver que mudar, esses fatores vão ser todos salvaguardados, não é? Porque atrás dele há uma equipa que lhe monta tudo e mas se calhar mesmo a própria torna tudo muito língua mais se fácil. calhar tem mais facilidade em falar italiano que francês. Tudo isso, e os filhos estão na escola, portanto, apesar de haver escolas portuguesas em Paris, não é? Por exemplo, que é aquilo que se fala, parece que a irmã poderá ir para lá. Falou-se também no Barcelona, achas possível? Gostava de ver. Eu também gostava de ver. E já fizemos isso muitas vezes, se calhar no FM e na FIFA, não é? Colocar o Ronaldo e o Às Messi vezes lado a tínhamos lado. que fazer batota para conseguir fazer Eu isso. fiz muitas vezes batota, mas Eu por acaso também gostava. tinha que se manipular tudo, os dados Agora na todos. parte final da carreira deles proporcionar isso era fantástico. O futebol então era, e para nós que vivenciámos o auge deles, Era o início e fabuloso. o auge, né? Era um final de carreira espetacular. Vamos rezar para que também isso possa acontecer. Nunca sabe, por causa deste fracasso do Barcelona, que está agora a arrumar a casa, a reorganizar a casa, se calhar para os adeptos ia ser E se calhar é uma restauração muito grande, mas tem que fazer. ia ser fantástico a seguir uma notícia tão desagradável. Viver esse momento, se calhar era uma forma de os Voltar, compensar tem que também. voltar, Então, Jó, há mais de uma década eras tu um jovem rebelde e apaixonado. Hoje a rebeldia está mais refinada, a paixão mantém-se. Criaste a claque aqui do Futebol Clube da Lixa. É verdade, fui um dos fundadores da CLAC. Na altura nós éramos jovens e tínhamos o interesse de criar uma linha de apoio. Nós saíamos dos jogos ao domingo de manhã na formação lá em baixo, no estado lá em baixo, e muitas vezes nem comíamos só para vir apoiar ao Lixa. Seguindo aquela linha bairrista que nós aqui tínhamos na cidade e no clube, aquilo que os nossos pais nos transmitiram, as histórias que nós fomos ouvir, nós também quisemos dar a nossa forma de criar um pouco de história, de apoiar, de ter histórias para contar, de jogos que íamos ver. Na altura íamos jogar a FAF, íamos jogar a Vizela, íamos jogar contra equipas num patamar muito alto na altura, e eram sempre derbys muito bons. Então nós, naquela bancada, pequeninos na altura, jovens, juntávamos €1, €2, íamos muitas vezes, dávamos a um colega nosso que tinha cá, ou levávamos uma carrinha, o pouco dinheiro que nós tínhamos, canalizávamos para apoiar o nosso clube. E muitas vezes aquilo que nós experienciámos ajudou-nos a criar um gosto ainda maior pelo nosso clube, apesar de já ser na altura muito. Isso só nos deu mais alento para gostar do clube. E Vocês então eram uma matilha, não é? uma espécie de matilha de caia. Isto permite uma expressão matilha, que isto para ti representa um elogio, porque o clube local tem a alcunha dos Cães da Lixa. Como é que surge essa alcunha? Aquilo que nós sabemos e que está descrito em alguns documentos do século XIII e XIV, que já vem de muito de trás, do século X e IX, é que nós aqui a Lixa era um ponto de passagem, chamava-se Serra Lisa ou Terra Verde, que era assim que era descrita na altura. Então, como ponto de passagem, aqui havia muitos cães selvagens, até porque havia aqui uma zona de caça muito forte, porque a zona era tudo mata, e então esses cães que eram abandonados tornavam-se muito agressivos e muito selvagens. Então, na altura, todas as pessoas que aqui passavam,
ou as pessoas que sabiam que as pessoas iam aqui passar diziam, cuidado com os cães da lixa. Então isso foi transmitido de geração em geração. Sempre vais à lixa, cuidado com os cães da lixa. E isso foi passando até os dias de hoje. E hoje somos considerados cães, e para mim é um elogio muito grande. E tu tens pedigree. És raça pura, não é? Eu sou mesmo raça pura lixense. E isso veio passando de geração em geração. Os cães da lixa porquê? Porque há esta história secular, que está enraizada na comunidade, que eu, apesar de ser jovem, sei, mas também gostava que alguns jovens continuassem a acompanhar esta história oral, porque é história oral, apesar de estar documentada, mas que para nós é uma lenda, é não é? É uma lenda, um apelido que nos dão e que muito me orgulha a mim e a alguns amigos meus que fazem parte. Olha, Tojó, a chuva apareceu. É sinal de Deus. É para abençoar aqui a nossa conversa. Sabes, não me leves a mal, mas eu olho para este recinto e para mim é um recinto como outro qualquer. Relva, bancadas, as cores são as cores da equipa, o azul e branco. Tu vês o quê? Eu vejo o estádio mais bonito, em contraste com o estádio, vejo a cidade mais bonita do mundo, com uma instituição que muito representa para mim, para a cidade, que é os bombeiros, que têm 124 ou 125 anos de existência. Vejo a escola onde me formei, como aluno e como pessoa, e vejo certamente um futuro áureo, que eu acredito que um dia vai acontecer, porque este estádio foi construído por lixenses, meus antepassados da nossa cidade. Aquela bancada foi construída com o dinheiro de muitos lixenses, fomos nós que pusemos mão de obra a este edifício monumental da nossa cidade, cresceu e levantou-se com gente bairrista, e acredito que um dia vai voltar a regenerar-se com gente bairrista como eu e como muitos que estão adormecidos, mas que eu acho que eles um dia vão acordar. Olha, Tojó, desejo que sejas muito feliz, desejo que os teus sonhos se realizem e que isso seja benéfico para o teu clube e para a tua cidade. Muito obrigado.